Então, oi, gente, eu me chamo Fernanda Carlos Borges e eu estou aqui com Arthur Gaiarsa e com Nadish Gaiarsa para continuar as nossas conversas sobre o legado do José Ângelo Gaiarsa, né? E hoje a gente vai falar sobre respiração e olha só o tamanho imenso livro que o Gaiarsa escreveu sobre respiração, comportamento, ética e tal, né? E o Arthur, ele tem um trabalho que eu gosto muito do título, que é Respiração contra a Opressão. Olá, gente, um prazer estar aqui. Obrigado, Fernanda. Oi, Nadish. Bom dia. Bom, acho que hoje é uma data bem pertinente para a gente falar sobre respiração e opressão e ansiedade, né? A gente está segundo dia consecutivo contando mais de 4.000 mortes aqui no Brasil e o que a gente mais ouve é a dificuldade das pessoas em respirar nesse momento, né? Essa sensação de opressão, de aperto no peito, né? Que é uma condição praticamente agora para todo mundo que está olhando para o que está acontecendo. Então, é uma data muito pertinente mesmo. E nesse sentido também que surgiu o laboratório Respiração contra a Opressão. Foi anos atrás, e até acho curioso assim que na época que eu criei esse laboratório, muita gente próxima a mim pediu para eu mudar o nome. Eles falavam, não, porque opressão é um nome muito pesado, é muito forte, né, dá uma sensação, né, ruim. E aí isso faz uns 2, 3 anos atrás, né? E agora já não falam mais isso. A situação ficou tão opressora, ficou tão nítido como isso dificulta a nossa respiração, que as pessoas se identificam agora com esse nome, né? Que realmente na época parecia um pouco forte demais para um trabalho que visa a libertação, né? A partir de uma transcendência pela respiração, pelo movimento, né? Um momento ali de alívio, pelo menos, né? Por exemplo, no nosso lugar de mulher, essa questão da opressão é um contínuo, né? Assim, mesmo antes da pandemia, porque eu acho que é importante a gente também, queria trazer isso aqui no grupo, nessa nossa conversa, que a respiração está ligada à palavra, à fala. Então, respiração e falar é junto, não é separado. A fala é a respiração organizada em código sonoro, né? E aí eu fico pensando assim nessa opressão quando a gente não tem voz, a opressão que sentem as pessoas que perdem a voz, que perdem a fala, ou cuja fala é muito desprezada, inibida, desqualificada, né? Isso acho que a gente pode pensar desde o princípio ali na questão da educação dos primeiros anos, ali do desenvolvimento inicial. O Gaessa fala bastante sobre isso, né? Desse lugar que você não consegue apontar a razão ou a consequência, né? Se a gente controla a respiração para falar ou se a gente, enfim, fala porque controla a respiração, né? Isso não dá para saber, porque a gente sabe que o desenvolvimento da fala vem a partir do controle do sopro, né? Que é uma maturação ali dos primeiros anos de vida, né? Essa capacidade de ir articulando e ganhando força no sopro, né? Tem a ver também com o desenvolvimento da mastigação para conseguir articular a fala, que a gente pode falar, né? As fases pré-verbais ali, né? Esse desenvolvimento pré-verbal. Eu acho muito lindo nesse livro que a gente mostrou antes, o Gaes começa com alguns textos mais livres, assim, né? E um deles, o que eu mais gosto ali, é aquele que ele fala respiração e Deus. E aí ele vai dando a noção do grande espírito, né? Do ar como o grande espírito, e depois as palavras ele traz como anjos, né? Que voam e atingem, né? Muito bonito esse texto, assim, eu Anjos, sempre porque os gosto anjos muito. levam a mensagem, a palavra leva a mensagem. E Esse ela é do vai pelo ar, poeta. né? Corre pelo ar. É bonita essa imagem, né? Eu sou Nadish, na minha área aqui eu sou conhecido como Nadish, mas eu sou Gaiarsa também, terceiro filho dele, terapeuta, mais de 40 anos. Fernanda falou do renascimento, realmente é uma técnica mais estruturada, mas visa botar a pessoa em contato com aquilo os conteúdos que oprimem a respiração dela. E realmente na hora que a pessoa começa a respirar, tem um primeiro momento ela sente quase que uma angústia por estar respirando, e geralmente atinge essas camadas de opressão, que são os traumas. E aí começam a vir conteúdos, né? É muito curioso mesmo.
Não é só a sensação. Depois da pessoa vivenciar 2, 3 conteúdos, geralmente vem um período que, para muitas pessoas, é assustador, que é um pouco isso que o Arthur falou. Ela alcança um estado meio de graça, de beatitude interna. Nossa, como eu estou me sentindo, tá? Garça falou muito da frase, mas eu acompanhei crianças também, os filhos, com essa atenção maior. Arthur falou do controle da boca, da amamentação, da alimentação. Mas, realmente, a expressão humana, no início, ela não está restrita à fala, né? E eu gosto de falar que, na hora que a criança começa a prestar atenção no que os adultos estão falando, ela para de respirar para prestar atenção. Porque, além de prestar atenção, ela tem que falar alguma coisa. E aí começa, eu diria que a principal disfunção da personalidade, que é fazer tudo para o outro, heterorregulado. E aí você esquece da tua própria fala. Então, a própria tentativa de se fazer entender, ou entender o que está sendo dito, me tira de mim. E aí eu deixo de habitar esse ser que nasce comigo, né? Porque ele não tem consciência. Mas quando eu sou criança humana, eu sou pleno, eu sou uma coisa divina. E talvez a coisa melhor da divindade é que ela não precisa ficar lembrando, ela não precisa ficar se condicionando, ela não precisa ficar oprimida pelas questões externas. E quando ela se sente oprimida num dado momento, no outro momento ela sai dançando, ou chora, ou se atira no chão. Ela não tem essa continuidade de opressão que constrói à medida que a personalidade vai evoluindo, que gera ansiedades. E o Gaiarsa, eu gosto muito da palavra angústia. A gente tem usado muito a palavra ansiedade. Mas a angústia é uma opressão do que poderia resultar em soluções para as ansiedades. Ansiedade de grana, ansiedade com o filho, ansiedade com que tipo de alimentação, ansiedade com que tipo de trabalho, quando é que eu vou sair do coronavírus, quando é que vai parar essa guerra brasileira. Essas são ansiedades, né? E o Gaiarsa coloca ele coloca a palavra angústia. E a angústia é mais resolutiva, ela é mais pesada, ela é mais densa, mas ela te leva para você. Não é uma ansiedade, porque a ansiedade é muito para fora, para fora, para fora, para fora. E por isso que muitas pessoas entram em ansiedade crônica, ou síndrome de ansiedade crônica, que além de ser uma inibição respiratória constante, como diz o Arthur, uma opressão, é sempre algo que eu tenho que fazer para fora, para fora, para fora. E o outro estágio é quando ela vira angústia, que parece uma palavra mais aprisionada, mas em termos da biodinâmica ou da psicossomática, é uma palavra em que a pessoa começa a se apropriar da possibilidade dela realmente se cuidar, se olhar, expressar o que ela realmente está vivendo, e poder daquele suspiro que todo mundo tem de vez em quando, está prestando atenção, como se ela Nadish, voltasse para si. Isso que você está falando, assim, sincronicidade total, encaixa muito com um trechinho que eu escolhi desse livro para ler aqui para o pessoal na página 208, né? Olha só, ele fala sobre a espera. Olha que lindo, vou ler, tá? Mas é muito o que você está falando, Nadish. É assim, para nós, ocidentais, esperar é perder tempo. Enquanto esperamos, nada fazemos, nada acontece. Assim pensamos. Implícita nas palavras, há bem outra linguagem. Esperar quase se confunde com respirar. Eu diria, ele, o Gaiarsa, né, que esperar confunde-se com reesperar. Com este termo, estou supondo que a vigilância do homem deva ser tão permanente quanto sua respiração. Quando assim acontece, cada momento que flui é vivo, rico e significativo. É uma inspiração. É a realização de uma aspiração. Talvez seja também uma expiração, né? Pôr para fora o ar. Porque o momento seguinte é outra inspiração, outra aspiração. Então, morre, expira, a inspiração prévia, anterior. Aí, eu posso continuar mais um trechinho, que é bonito, que ele fala... em italiano, há um ditado que eu ouvia em pequeno, ao qual traduzido seria assim: enquanto respiro, espero.
Não nos esqueçamos de desesperança e desespero. Em sentido etimológico, desespero quer dizer disritmia respiratória. Desespero quer dizer disritmia respiratória. Desordem na respiração, caos na esperança, perda da atitude unificada, coerente e polarizada da espera, perda ainda da vigilância, ausência do presente. Isso aqui eu acho ótimo, porque também tem uma questão assim, de observação clínica, técnica, né, das respirações contraditórias que correspondem a atitudes ambíguas, contraditórias, você não sabe o que fazer, então você tem ele fala dessa coisa da disputa respiratória que está implicada nesse trabalho difícil, né, de produzir uma atitude, ou no caso aqui do texto, se colocar numa situação de espera quando isso é necessário, né? Esse livro que eu estava falando, ó, Respiração e Circulação, é um mais antigo, e ele fala uma coisa aqui que estava até marcado, que tem a ver com o que você estava falando aqui. Vou até tentar dar um foco aqui, de repente. Aqui, ó. Expiração é igual à anulação do eu. E aí, nesse contexto aqui, ele vai falando sobre a presença dos aspectos neuróticos, né, Fê? Ainda que compreendidos dessa forma que você traz também, pode ser, é bem possível, né, como uma confusão afetivo-mecânica. A gente, presente nessa sociedade de acúmulo, fica com um medo instintivo de se esvaziar, de expirar. E isso é muito presente. Eu tenho feito muitos trabalhos também de respiração, né? E eu tenho usado esse exemplo e pedido para as pessoas praticarem esse ato, e muitas pessoas realmente não conseguem exalar completamente, vem um medo instintivo que não sabe explicar e toma forma de angústia, quando ela percebe essa dificuldade em fazê-lo, né? E da forma oposta também, como a gente, enfim, a gente está falando da respiração, e nesse sentido, angústia, ansiedade, opressão, tem tudo esse mesma conotação de peso no peito, né? Gaiarsa era fissurado pelas imagens, né, que traziam esse símbolo, né? Desenhos e quadros, né? Quase vários livros dele são só isso. O pintor Magritte. preferido dele, né? Por causa do Isso. céu, da janela. Aliás, gente, o Arthur, ele tá com um fundo temático na janela do Magritte. Para a gente não se deprimir, eu dei uma abertura aqui também. Então, vamos firme, mas... Tem uma coisa curiosa que está acontecendo aqui hoje de olhar, porque nos últimos anos, para mim, tem muito claro o que eu trabalho com a pessoa, principalmente nos últimos meses, em função da pandemia, analiticamente, sistemicamente. E realmente uma das palavras-chave para mim é sair da heterorregulação, onde tudo que você se regula em função de externo, que é a base da opressão, né? Eu não existo, aquilo existe sobre mim, e eu tenho sempre que me referenciar aquilo, justificar-me, explicar-me, ser aceito ou não, ser rejeitado ou não. Então, cria uma angústia sem pertencimento, sem o eu. Não é uma angústia em que eu tenho que ver qual é a minha posição. E o trabalho, quando o Arthur fala de opressão, eu sinto que a gente fica muito à mercê da opressão, à mercê da opressão, à mercê da opressão. Ela existe. Vivemos num mundo onde a gente não é uma teoria da conspiração, é uma conspiração. Veja os bancos, veja as escolas, veja a academia, vejam todo o sistema de controle social que já existe no mundo. Ele é opressivo. E ele se torna mais opressivo a partir do momento em que eu não me vejo vivendo no mundo, além dessa opressão. Então, o que é trabalhar com as pessoas? Para que elas se reconheçam enquanto seres vivos, respiratórios, às vezes oprimidos, às vezes expandidos, às vezes atentos, às vezes desatentos, e esse trazer o corpo para o ser humano ocidental. Não estou falando de África, não estou falando de Ásia, não estou falando de Rússia. Estou falando desse pequeno mundo ocidental nosso, em que realmente era uma conversa sem fim. Crescer, estudar, se formar, trabalhar, casar, ter filhos. Era isso. O mundo era isso. Homens e mulheres. Não tinha essa diversidade. Não tinham índios.
Eu não ouvia falar de índios na minha infância, a não ser os filmes que vinham dos Estados Unidos, que eram geralmente bandidos. Os índios eram sempre os que matavam todo mundo, os soldados não. E daí começa toda uma formatação de um mundo onde eu não me encaixo, onde eu não existo, no Rin Tin Tin, no Roy Rogers, eu não me encaixo e fico referenciado em algo que é soberano a mim. Eu prefiro ir para a Disneylândia. Eu posso ir para a praia, não, eu prefiro ir para a Disneylândia. Eu posso comprar o Chico Bento, não, eu prefiro comprar o Pato Donald. Então, como é que isso vai se tornando opressivo? Eu vou me referenciando disso, sempre e nunca conseguindo chegar lá, e aí eu começo a ficar sufocado, porque eu não estou entendendo plenamente qual é o jogo. Queria fazer uma referência ao começo da tua fala ali, que eu acho que é um ponto crucial também para pensar sobre isso, né? Porque quando a gente olha e vê uma criança toda cheia de energia, potente e livre, ali curiosa, o que isso gera na gente? Medo, porque a gente não sabe como lidar, né? Criança não vem com um manual de instrução. O Gayarsa falava o quê? O medo vira o quê? Ansiedade, angústia, porque isso vai te gerar essa paralisia. Então, acho que esse raciocínio do Gayarsa, que é muito presente, é muito bom, porque tudo vai virar sensação de ansiedade e angústia. Você não consegue lidar, você entra num momento de que a respiração sai do enquadro, você sai da forma também e vai sentindo o que é angústia. Então, e aí, nesse lugar, esse nosso medo leva a gente a fazer o quê? Oh, calma aí, criança, tá com muita energia, vamos... E começa esse ciclo eterno de inibições e repressões que dá no que a gente dá nesse adulto incompleto e imaturo. Se no momento da vida, por 5 minutos, você consegue, a partir de movimento ou muita respiração, transcender aquilo por 5 minutos, já é mais que a maioria dos seres humanos vão fazer a vida inteira. Então, tem gente que fala, mas é muito pouco isso. Muito pouco é passar a vida inteira sem ter um momento de transcendência, né? Muito legal. É curioso também trazer a palavra transcendência, porque não é sair da realidade, né? É criar uma outra realidade além daquela realidade que você já vive. E demorei um tempo para entender, porque a maior parte das pessoas fala em transcendência como algo fora da realidade. Mas não, querido, é um espaço interno. Transcender, você transcende, não é a realidade que transcende. Se você sentir isso, como a maior parte das pessoas nunca sentiu, a própria respiração, o próprio estar consigo mesmo, o quanto eu posso ficar comigo numa boa e dormir, relaxar, escovar meu dente, depois eu vou trabalhar, depois eu volto. A hora que a pessoa se apropria disso, da própria respiração, da própria pulsação da respiração, nossa, mas só isso? Só isso. Só isso é você. Só isso. Mas é assim, só isso. Respira. Que é a palavra principal, né? Até lá a Monja Coen, que também foi cliente do Gayarsa, fala isso, né? Respire conscientemente. É grande, é pequeno, pelo nariz, pela boca, pelo tórax, pelo abdômen. Respire conscientemente. E que aí você mergulha nesse espaço que não é opressor. Não é opressor, na essência. A terapia trabalha com essas opressões que ficaram instaladas em você, na sua estrutura psicossomática, né? Eu acho que nesse contexto assim de um legado do Gayarsa, a transcendência não é o que o pensamento popular fala assim, no sentido de além da condição do corpo, além da condição da matéria, além da condição de que nós somos seres biológicos num planeta, né? É assim, então acho que nesse contexto é pensar assim, transcender do quê? No sentido de que transcender é ir além. Transcender é ir além. Então, transcender daquele estado de ansiedade, transcender daquelas disposições X que estão me deixando naquele estado. Então, o momento em que você consegue ir além e se experimentar fora daquele estado e saber que aquilo existe. Então, é uma transcendência comprometida com a imanência, vamos dizer assim, né? Com aquilo que é essa condição do corpo no mundo. Uma outra coisa que eu queria também... Só uma outra coisinha que eu queria dizer aqui com relação a isso que você estava falando, que eu acho interessante. Eu sou da área da filosofia e etc, né? Então, eu atribuo muito valor à palavra.
E, embora o Gayarsa ele fala, às vezes, contra a palavra, no sentido de que a palavra mascara, né? Ele tem uma outra coisa extremamente importante, que talvez a gente considere pouco, mas que o próprio Fábio Landa, na live de lançamento do livro sobre o legado, falou, e é uma coisa que eu observo há muito tempo também, o quanto que o Gayarsa usa bem as palavras e usa a palavra para fazer ver, não para mascarar. Então, quando o Gayarsa pega uma palavra, busca a etimologia, tenta trazer essa etimologia para as condições do corpo humano, das condições posturais, né, para a condição sensório-motora do corpo humano, ele está favorecendo ver, não mascarar. Então, é como se ele aproximasse o mito, né, a narrativa, aquilo que pode ser dito, das práticas, daquilo que a gente faz. Então, eu acho um uso extremamente importante da palavra, né? E que o Gayarsa ajuda a gente a entender. E a palavra, ela pode ser muito respiratória, né? Ela pode ser um elemento de favorecer a respiração contra a opressão, né? E uma outra, mais uma coisinha que vocês falaram. Tem um barraco que mexeu muito comigo, o barraco filosófico aqui do canal, foi um barraco proposto pela Paula Fepper. E ela fez um barraco trazendo um autor que, infelizmente, agora eu não lembro o nome, de repente, quando eu editar, eu ponho o nome dele, de um cara que trabalha com infância, trabalha com criança. A teoria dele, isso, e a prática dele é trabalho com criança, e ele trouxe uma coisa muito interessante, que é a necessidade de desidealizar a infância. Porque quando a gente fala que a criança é ser sagrado, que a criança é ser iluminado, que a criança não sei o quê, a gente também está jogando um peso muito grande sobre a criança. A criança é sábia. A criança também é um estado de aprendiz, a infância também é um estado, um momento de aprendizagem, um estágio de aprendizagem, né? Se não me engano, eu vou colocar o nome aqui para vocês verem, que ele fala, então, de encontrar essa criança tal como ela é, não idealizando-a, nem idealizando-a como, nossa, como ela é comportadinha, como ela responde pelo que eu quero, tampouco idealizando como, nossa, ela é um ser divino, nossa, ela é um ser iluminado, nossa, eu vou aprender tudo com a criança. Né? Então, eu achei muito interessante esse barraco, eu vou na edição pôr o nome aqui para vocês verem. Eu acho muito bom esse encontro assim, com essa criança que também é aprendiz, que também grita, que também está aprendendo, que não é a sábia natural, que é uma coisa muito Rousseau isso, né? O sábio natural. Talvez não seja bem assim, porque não tem essa essência se expressando, mas tem um corpo aprendendo a lidar com o mundo, a conhecer o mundo e a elaborar a si mesmo, né? Então, um pouquinho menos de exigência sobre a criança, inclusive no sentido de dizê-la iluminada, incrível, né? Eu quero trazer alguns dados, então, vai para a gente refletir também. O Brasil é considerado o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Isso visto o tanto de gente que toma remédio para ansiedade, né? Esse é o dado que eles usam para verificar esse caso. E também que mais toma remédio contra a depressão. 80% dos casos de depressão no Brasil, isso pré-Covid, esses dados são de 2 anos atrás, então agora você imagina, 80% das pessoas que têm depressão no Brasil, elas têm o que a gente chama, pode ser chamado de depressão por ansiedade. Você tem um funcionamento tão acelerado desses lobos frontais, está sempre refletindo tanto, pensando tanto, é tanta instabilidade, tanta insegurança, tanta... fora a falta da educação, né? Tanta falta de esperança e tudo isso, que você está sempre num futuro, né? Você não consegue estar presente. Então, a maior parte, 80%... Está sempre preocupado com o futuro porque não consegue ficar em condição de espera, como o texto que eu li aqui, né? Não dá, né, Fê? A gente sabe que a gente não aguenta um dia na pele de 90% dos brasileiros. A gente não tem noção do que é ser um brasileirinho desamparado pelo governo, sem educação, sem amparo da família, do Estado, das instituições, né? Então, tipo, a gente não consegue passar um dia numa pele dessa. Então, a gente nem consegue dimensionar, mas vamos falar, para a gente também pega, né? Porque a gente queria ser europeu e não tem esse bem-estar social. Não, classe média pega. A gente pode perder tudo a qualquer momento, inclusive aposentadoria. E aí eu queria somar esse raciocínio, não só a condição do Brasil, mas a condição mundial, né, da evolução tecnológica e o bombardeio de informações
que gerou assim uma ansiedade crônica em todo mundo. Então, de repente, agora todo mundo é ansioso crônico e vai depender aí da sua capacidade ou não de desopilar ou sair disso, o fato para você ter um pouco mais de clareza. E aí, olhando nesse contexto e voltando a olhar agora para a infância, o que a gente vê, na verdade, né, são adultos imaturos jogando responsabilidade de decisões numa criança que ainda não tem nenhum ego formado. Isso é longe de ser uma educação libertária, é longe de ser um ato educacional, você jogar a responsabilidade de uma escolha para um ser que ainda não tem nem consciência de si. Então, isso é a coisa que é uma inversão muito grande que eu tenho visto, os pais tirarem a responsabilidade deles mesmos e jogarem em cima da criança. Isso vai gerar o quê? Uma baita ansiedade na criança, um monte de tensão fora de hora, porque ela não quer escolher se ela vai fazer balé ou natação. Ela não quer escolher, ela quer, nesse sentido, os pais são tutores, né, guias, né? Eles têm que decidir o que é melhor nesse primeiro momento, né? E não jogar essa responsabilidade na criança. Então, eu não vejo assim como, e aí a gente gera isso assim, né? Depende para onde você olha. Então, ou são crianças desamparadas ali, mas estão brincando na rua, pelo menos tem alguma liberdade, ou são crianças transformadas em pequenos executivos produtivistas, né? Então, eu não vejo muita esperança para a gente conseguir lidar com isso a curto prazo. Acho que isso vai ter que depender das próximas gerações de como eles vão lidar com as mídias, já que nitidamente a gente não soube lidar, né? A gente elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro, foi isso que Twitter e Facebook deu para a gente até agora, e fora uma multidão de pessoas com ansiedade, síndrome de pânico e, né, sentindo essa pressão de viver tão polarizado, exposto e obrigado a se engajar numa luta dos grandes dos mesmos, né? Fazendo isso, enfim, muita angústia. E a janela da opressão é realmente o se imaginar além da opressão, na transcendência, a palavra veio, né? Que é você criar um outro espaço onde você está vivo, onde você volta a agir de certa maneira com aquela movimentação, com aquela energia, com aquela atenção da criança. Não é que você volta a ser criança, agora você está consciente. E tem uma coisa curiosa que a Fernanda foi falando, que é algo que eu estou conversando com ela, para mim é muito claro, é às vezes complexo trazer em palavras, porque se eu for usar o Gaiarsa, ele era meio contra a academia. Ele tinha razão, porque a filosofia virou uma coisificação do mundo. E o principal da filosofia, para mim, é o pensamento, é o pensar sobre. Não é o elemento que você está usando, seja de caráter humanitário, seja de caráter ecológico, seja de caráter dos grandes pensadores, mas pensar que você também pensa. Você não é uma coisa, você é uma respiração, você é uma atenção, você é uma curiosidade. E como diz, né, no início era o verbo, né? Todo mundo fala, e daí começou a falar e atrapalhou tudo. Não. A leitura que eu ouço nessa frase, no início era o verbo, quer dizer, no início era a ação. O verbo não é o substantivo nem o adjetivo. O verbo é a ação do texto. É onde o pensamento se estrutura. E a gente está saindo de um momento histórico onde o pensamento virou aquela coisa definida. E você tem que pensar daquele jeito, onde a gente perdeu a transcendência das palavras, onde eu uso as palavras para me apropriar da própria vida, junto com tudo que está acontecendo ao redor. Mas o que é esse libertar do pensamento? E aí a gente sai da opressão. Que nem lá os velhos filósofos, né? Olha, podem dizer que a Terra é o centro do universo, ou que é plana, mas isso eu posso até concordar para vocês para não ir para a fogueira, mas isso não muda o fato de a Terra não ser o centro do universo, muito menos plana. Então, eu me dou esse direito de sair dessa tentativa de tentar pensar as coisas do mundo da maneira com que eles me disseram, porque o meu pensamento é livre. Minha respiração é livre. O Gaiarsa falava muito da imobilização, muito, muito, do quanto o adulto oprime, do quanto o homem oprime, do quanto a família oprime, enfim, de tudo isso. Ele ficava puto com outra opressão de vez em quando, de elementos, seja do
do sindicato dos médicos, seja da esposa, seja do filho, seja do amigo, mas ele era livre. Então, Gaiarsa praticava essa transcendência. Ele estava sempre pensando e pesquisando outras coisas que não eram as coisas o mais importante, era o pensar, o pensar. E aí a gente está fora da opressão, que eu posso pensar o que eu quiser. O Gaiarsa, uma das coisas mais importantes que ele me passou é o anel visuomotor, que é feito pelos braços e pela observação daquilo que você se move atentamente. Ou seja, é o pensamento, não é se eu estou me movendo certo ou errado. Ele não é o que ele está pensando. Ele é o pensamento, que é a origem da consciência. E que é o primeiro estágio da consciência infantil, é isso, quando ela começa a se ver e começa a imaginar aquilo tudo que ela está vivendo. Então, ela fica brincando de casinha, ela fica brincando que um é bichinho, que a outra é mamãe, que o outro é papai. Ela está criando todo esse mundo interno do pensamento. Ela está entendendo a realidade, o que é pai, o que é mãe, o que é comida, o que é hora disso ou daquilo, aprendendo a falar, mas o mais importante que um adulto e que a educação faz é aprender a pensar abertamente. Porque estamos falando de todas essas violências que estão acontecendo no Brasil, mas o principal é que tem muita gente que está passando fome. Como assim? É inconcebível no meu pensamento. Como assim? Ah, mas o Covid, o governo, assim... Cara, tem gente passando fome, sem condição, e sem possibilidade de pensar em comida. No Brasil, não estamos falando na Sibéria, sob 30 graus abaixo de zero. É. No Brasil, não tem mandioca. Ah, opressão? Não, eu vou para a tristeza. Eu diria que uma das questões principais nossas hoje em dia é que todo mundo fica tentando fugir da tristeza. Não que ela tenha que ficar constante dentro de mim. Senão eu decido ir embora. Mas é importante de vez em quando ir fundo e falar, nossa, não sou eu. Não fui eu que elegi Trump, não fui eu que elegi esse idiota que está aí, não fui eu que escolhi ministro, não fui eu que controlo o capitalismo financeiro internacional, não sou eu. Não sou eu que pertenço ao mercado comum europeu, ao euro, não sou eu. Não foi eu que elegeu o palhaço na Ucrânia, um palhaço, o cara era um palhaço. Minha semana no Brasil, resolveram colocar o Danilo Gentili para presidente, para ver o que acontecia. 4%. Mais do que a Marina. É. Por favor. Então, está na hora da gente resgatar o pensamento, porque a humanidade, principalmente nós ocidentais, estamos ficando ridículos, medíocres, sem inteligência. Ponto. Terra plana. Fernanda, cadê você? Fernanda hoje está sumindo. O que ela está fazendo? Não, estou aqui deixando vocês respirarem. Arthur, eu queria que você viesse mais vezes. Fazendo isso que você fez hoje, trazendo os livros, mostrando a página, cultivando esse legado, né? Porque a gente pensa dentro de uma logosfera, né? A gente não consegue pensar fora das palavras, e as palavras estão no mundo, formando... Elas são uma comunidade de palavras, né? Sim. E quando a gente trabalha um legado, a gente faz algumas escolhas, né? A gente faz algumas escolhas para a expressão comunitária do pensamento pela palavra, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente traz o legado, assim, é legal, já que é isso que a gente quer fazer aqui, né? Não estou falando geral na vida. Geral na vida é outra coisa, mas aqui nesses nossos encontros, eu acho legal, porque ele criou conceitos muito bons, né? Muito bons. Não, Fer, eu sou super fã do Gaiarsa, né? E de vocês também. Esses papos nossos aí também tem sido muito bom para mim. Então, acho que está funcionando essa nossa sinergia aqui, né? De trazer, acho que
de cada um do seu ponto de vista, mas falar sobre esse corpo mais livre, vamos dizer, né? Porque as outras escolas têm um corpo muito definido já, né? Uma coisa muito esquemática, né? Eu tenho visto que as pessoas que têm me procurado é justamente para fugir disso também, né? Então, acho que está funcionando essa difusão do nosso discurso, né? Valeu, gente. Tá bom, obrigada, Valeu. gente. Beijos, Bom fim de até semana semana que aí. vem, então. Tchau. Até. Valeu, valeu.